Olá, meu nome é Fernando Fonseca, eu sou coordenador de conteúdos da Módulo Security Solutions e professor universitário de cursos de graduação e pós-graduação. A Microsoft me convidou para falar um pouco sobre infraestrutura, sobre as aulas de infraestrutura utilizando o ambiente Windows, ou seja, como utilizar ferramentas do próprio ambiente Windows para falar sobre infraestrutura e redes. Hoje nós falaremos um pouco sobre rede, certo? Dentro dos slides do Faculty Connect, a gente tem alguns slides que são muito interessantes para mostrar para o aluno questões de relação de modelo OSI, quais são as camadas, computador A, computador B. A gente tem alguma comparação de OSI com TCP/IP, que é sempre interessante, pessoal, mas o que eu uso no final das contas? É TCP/IP ou é OSI? E alguns protocolos que estão ali, né? Então tem bastante material, recurso didático que está sendo traduzido aos poucos. Pacotes Ethernet, mostrando o que entra dentro do pacote, o que é o frame, o preâmbulo, destination, source address, destination address, tamanho de dados, todos esses pacotes que demonstram melhor como funciona o pacote Ethernet, né? Mas, para nos ajudar, nós temos uma ferramenta que é o Network Monitor, que vai ser o alvo da nossa análise hoje. Network Monitor, para mim, é uma ferramenta, é um velho amigo. Eu utilizava desde a época que eu era instrutor dos cursos de NT4, que a gente tinha os cursos de Enterprise Technologies e TCP/IP. O Network Monitor ele vinha dentro ele sempre veio, né, dentro do Windows NT, como acho que até o Windows 2000 ele ainda era parte do pacote de instalação. Ele era bem diferente, digamos assim, bem mais limitado do que o Network Monitor de hoje. O Network Monitor era parte do sistema operacional NT4, Windows 2000, mas posteriormente ele vinha também no pacote SMS. Uma versão do SMS era uma versão que conseguia capturar pacote em modos promíscuos, ou seja, ele capturava pacotes que vinham para aquela placa de rede ou para outros MAC addresses. Hoje, a gente pode encontrar o Network Monitor no download.microsoft.com, certo? A gente procura lá por Microsoft Network Monitor, está na versão 3.2, que tem muitas inovações, é uma versão realmente a melhor versão do Network Monitor. Da versão 3.0 em diante, o Network Monitor passa a ser uma versão sensacional e ele trabalha com XP, Vista 2003 e 2008, também nas versões 64 e AMD64. Basta a gente clicar aqui e fazer o download da versão que nós desejamos, certo? Então agora, dando uma olhadinha, voltando aos slides, vamos ver alguns exemplos de tráfego capturado com o Network Monitor. Esse slide foi feito na versão 3.1, vocês verificam. Ele pega aqui o tráfego, o meu tráfego e o de outros. Um detalhe interessante aqui, no próximo slide, que a gente pega o DHCP. Olha que didático é a gente mostrar uma oferta de DHCP para um aluno através disso aqui. A gente consegue ver boot request, DHCP boot request, release, discover, offer, request. Basta montar um ambiente de DHCP e capturar o tráfego da sua máquina buscando o endereço IP. Autenticação Kerberos, aqui ó, Kerberos V5. AS Request Cname, ele busca aqui o Authentication Server. Kerberos erros, não conseguiu autenticar, porque o pacote estava errado. Depois, TGS Request Realm, né, o reino dele lá. E outro, Network Monitor, buscando aqui no caso uma conexão RPC, o transporte de um arquivo, né, que foi feito. E aqui, o mais interessante de todos, um FTP. A gente pega aqui um tráfego FTP, está aqui, ó, FTP Request from Postal Pass Professor. A gente mostra exatamente como a senha passa completamente em branco, né? Qualquer outro objetivo nosso de aula que contemple rede, fica mais fácil utilizando uma ferramenta que mostre para o aluno por dentro do pacote, principalmente quando a ferramenta já
demonstra assim, nomes de protocolos e outras coisas. A gente agora entrando no Network Monitor, aqui está as minhas interfaces. No caso, ele habilitou a interface wireless, né, que é como está a minha conexão. Eu posso começar a fazer aqui, basta eu pedir uma nova captura e o Network Monitor começa, ele abre para mim uma tab, simples assim, de captura. Uma outra coisa que eu posso fazer, aqui na minha Wireless Network Connection, se eu olhar aqui pmode, ou seja, eu solicito que a minha interface vá para o modo promíscuo. E aqui eu posso fazer uma captura. Existe sempre um limite ético ao se capturar pacotes em modo promíscuo, né? O objetivo nosso aqui é realmente mostrar que hoje, com um software simples como o Network Monitor, nós podemos capturar pacotes de uma forma muito simples. Muito fácil de se fazer isso. Uma vez que o Network Monitor foi instalado, nós podemos iniciá-lo e verificar aqui o tráfego que está passando para a nossa rede agora. É interessante a gente, vocês verificarem comigo o seguinte, aqui tem todas as nossas interfaces de rede. A única que está marcada é o Wireless Network, porque é a única interface minha no momento habilitada. Iniciando aqui uma nova captura, o que eu preciso fazer? Simplesmente pressiono Start e aguardo que a captura aconteça. Veja que é um software muito simples, é uma coisa assim muito fácil de lidar. A gente vai capturando, ele vai mostrando ali os tráfegos da minha máquina, da máquina de outras pessoas. Então eu posso fazer algumas coisas aqui, por exemplo, vou abrir um browser, o Internet Explorer, para verificar um site de notícias, alguma coisa. Vamos no site da Microsoft. Microsoft.com. Bom, vocês podem ver que à medida que eu vou abrindo aplicativos que utilizam a rede, ele vai mostrando ali que esses aplicativos foram iniciados, né? Agora eu vou fazer um logon no Messenger. Ok, já tem lá o Messenger Internet Explorer. Então a gente vê aí que fica fácil identificar, fazer uma análise mesmo do tráfego que está sendo utilizado. Vejo que, além do meu tráfego, que eu posso falar aqui, Internet Explorer, que tem um tráfego IPv4, eu tenho um tráfego também que é de outras pessoas. Isso aqui foi muito interessante pelo seguinte, ao analisar o outro tráfego aqui de uma forma genérica, eu consegui verificar algumas solicitações aqui. E eu consigo identificar também algumas outras. Eu estou pegando aqui um tráfego diferenciado de outra máquina e consigo verificar também quais canais. É interessante ver isso, quais canais de rede wireless estão sendo usados. Eu consigo verificar aqui outras máquinas e consigo verificar que tipo de solicitação está sendo feita. File Services, Porta 80, a gente tem aqui vários, tudo isso de outras máquinas. Ah, mas a gente ficar capturando tráfego de outros não é uma coisa antiética? Se você estiver com a intenção de capturar senhas, esse tipo de coisa, isso não é mais que antiético, isso é crime, isso é uma questão criminosa. Mas existe muita coisa que a gente precisa fazer. Eu, por exemplo, acertei em qual canal que eu ia trabalhar com o meu Access Point em casa, analisando o tráfego da minha região. Um dia à noite eu peguei e fiquei olhando assim,
Bom, eu tenho vários access points aqui que estão no canal 6, tem outros no 11, tem outros no 10. Não tenho nenhum aqui no 3. Então eu podia usar o canal 3. Foi assim que eu defini, foi assim que me foi útil isso. E a gente consegue ver também atividades maliciosas. Eu cheguei a pegar um software que chama Karma, que eles simulam o access point. Isso só seria possível fazendo o que eu fiz, que foi realmente buscar esse modo promíscuo, certo? Bom, aqui eu vou fazer uma última coisa que é para a gente demonstrar realmente. Eu vou abrir um prompt e vou tentar localizar um prompt de comando. Eu vou localizar um FTP. Para não ficar xeretando no FTP de ninguém, vamos pegar aqui um FTP para o ftp.microsoft.com. Conectado ao Microsoft, legal. Qual que é o usuário? Fernando. Qual que é a senha? Minha senha, vou colocar senha. Opa, não me deixaram logar. Que maldade. Mas vamos ver o que aconteceu. Por que não deixou eu logar? Vamos ver aqui. ftp.exe, processo 3720. IPv4, eu abri 2 FTPs, entendeu? O que teve de conversação aqui, ó? FTP, Toshiba. Ok. Vamos ver aqui, eu tenho o protocolo, destination. Ali tem toda a minha conversação. Aqui, olha só, a resposta da Microsoft, quando eu pedi um FTP. Response from Microsoft. Microsoft FTP Service, foi o que ela mostrou na tela para mim. Depois, user. Está ali o nome do usuário. User Fernando. Command, user. Username, command parâmetro, Fernando. Claro, né? Limpo, texto puro, bem evidente. Depois, senha solicitada. Password, senha. Legal. Pena que assim não existe um usuário Fernando ou uma senha dentro desse processo Microsoft. Nós vamos tentar aqui. Será que a gente consegue fazer um logon anônimo? Eu ainda não sei. Vamos lá. Basta trazer para cá o prompt de novo. Então, colocar user anonymous. Normalmente a FTP responde assim, né? Password guest. Welcome. Geralmente o Anonymous e Guest funciona para quase todos os sistemas de FTP, né? Aí eu dou um dir aqui dentro e verifico o que tem disponível para mim. Tem alguns arquivos que pode ler ResourceKit, SoftLib, PSS, Product. Então, um CD ResKit. Poxa, bem legal, hein? ResourceKit do IS4, do Windows 2000, do Windows 98. Um fix para o ano 2000. Parece que o negócio não está muito atualizado, mas também quem usa FTP hoje, né? Assim, nesse formato. RIT 6A, ok. Vamos sair da janela da FTP e vamos verificar aqui o que veio aqui para mim. User cannot log in. Agora, minha segunda tentativa, usuário Anonymous. Password guest. Ok. Então, fora isso, ele me deu welcome. No que ele aceitou o guest, ele me deu um welcome, ftp.microsoft.com. Ele ainda fala para visitar também microsoft.com/downloads. Eu acho que hoje em dia seria muito mais interessante, né? Pelo tanto de coisa que você viu que tem ali. Então, porta 21.
gente consegue analisar aqui, olha os detalhes do pacote. Isso é muito didático a gente analisar isso. O IPv4, que está o pacote da minha máquina, IP. Source Address, Destination Address, 207.46.236.102, que é um dos mirrors da Microsoft, né, que atendeu a essa requisição. Então, a gente tem dados muito ricos, informações muito valiosas em relação a isso. Então, aqui ele mostra os comandos que foram bem sucedidos, os comandos, cada list que eu dei dentro do FTP. É possível saber, então, tudo que uma pessoa fez dentro de um FTP. Aqui, ó, CWD, o comando, né, de fazer passar para a pasta MSPress. Bom, eu iniciei algumas outras aplicações aqui, como o Windows Mail, para mostrar assim, que existem que outros protocolos são hoje menos vulneráveis, né? Por exemplo, a gente dá uma olhada aqui no Windows Mail, a gente vai ver que o executável dele, o Windows Live Mail.exe, ele tem realmente aqui, ele está a partir daqui, ó, que eu faço uma comunicação, que eu configurei o meu Hotmail e ele começa a se conectar com o Hotmail através da porta 443. Né? O Hotmail transmite as mensagens em HTTPS, que é um protocolo extremamente seguro, né? Como nós vimos na parte de criptografia, o HTTPS é baseado em criptografia simétrica com assimétrica. Então tudo que está passando aqui de informações passa via HTTPS. Então a gente não... ou seja, o Hotmail, como eu tinha falado, aquela questão do tráfego, é um e-mail seguro, nesse sentido, para a gente conseguir trabalhar. É um e-mail bem mais seguro do que a gente passar, por exemplo, um POP3. Se eu tivesse uma conta aqui POP3, eu passaria senha, tudo em branco, ainda conseguiria ver todas as mensagens, juntar todos os anexos, fazer tudo que fosse possível com essa senha. Agora você vê aqui o caso do Windows Message, não dá muita visibilidade, né? Ele não é uma coisa tão aberta. Ele tem alguma coisa que passa ali, mas nada relativo aos dados que o usuário transmite. Uma outra aplicação que tem um grau diferente de segurança é o Message, né, o Communicator. Note que tem umas coisas interessantes aqui no Communicator, que interessante a gente ver aqui os detalhes em Hexa, né? A gente pegando aqui os pacotes um por um, a gente consegue ver ali alguns detalhes. Vamos pegar, esse aqui é um pacote grande, né? Tem um payload grande. Interessante que ele vai mostrar aqui o URL, download Microsoft. Ok, ainda não foi esse o pacote. Vamos buscar mais alguns. Próximo pacote grande. Também não tem muita informação. Um outro pacote grande aqui. Aqui, eu te adiantando, é possível de vez em quando encontrar o nome, pelo menos, dos contatos com que as pessoas estão falando. A gente com um pouquinho mais de trabalho consegue interceptar, a gente consegue interceptar também comunicações. Eu peguei já a comunicação minha, você consegue encontrar então, o que está sendo passado pelo Messenger, né? Ele não tem essa... Não é igual o Hotmail que criptografa tudo o que você tem de comunicação. O Messenger é um pouquinho mais aberto. A gente tem algumas mensagens aí que pega. Bom, mas aqui no Internet Explorer também a gente pode ver
O mais interessante do Internet Explorer é que ele já mostra aqui, cada comunicação, dá para você ver mais ou menos com qual site. Tá? Tem comunicação Clips Office Labs, Google, Analytics. Eu vou agora, nesse momento, por exemplo, eu vou entrar no site, pegar um site na ISSA, Information Security Association, Information System Security Association, né, que é a Associação dos Profissionais de Segurança da Informação. Então eu chamei aqui o site, ele trouxe para mim algumas novidades do site. A resolução está baixa para poder fazer o vídeo, né? Mas o importante é o seguinte: a gente em breve vai ver essa comunicação aqui, né? A gente vê aqui em cima, isso tem que se refletir como mais uma comunicação que foi feita a partir desse site. Vamos procurar aqui. Aqui nós podemos ver issa.org e o que foi, agora a gente pode ver aqui pelos frames, o que foi passado desse site. Nós passamos para o site, o que o site passou para nós. No mínimo, você consegue analisar aí todas as requisições que passaram por essa placa de rede. Caso você tenha um proxy na sua casa, alguma coisa bem útil você poder analisar isso, né? Uma outra coisa interessante fazer, poxa, mas nesse tráfego todo, como é que eu consigo filtrar alguma coisa? Poxa, eu vou pegar todo o meu tráfego aqui, sim. Como que eu consigo? Eu tenho aqui uma aba de filtros. Eu posso definir um filtro aqui, por exemplo. Eu quero só o que for FTP. E aplico esse filtro. Então eu passo, aqui embaixo vocês podem ver aqui que ele está aplicando o filtro, né? E ele passa a me dar um sumário aqui somente com os pacotes que ele achar de FTP. Aqui, ó, ftp.toshiba. Provavelmente o meu browser fez essa solicitação de FTP lá na toshiba.com, que é a minha máquina, uma máquina Toshiba. Aqui, ali está a comunicação que eu fiz com a Microsoft. Nessa. FTP.exe, minha máquina, que é o nome Toshiba, né? Com Microsoft.com. ftp.microsoft.com. No ftp.toshiba. Então toda aquela comunicação que eu fiz de FTP está aqui. Se eu quisesse pegar todo o tráfego externo e ver se alguém fez um FTP, ficaria tudo aqui. Basta indicar aqui, criar um filtro para que ele te dê exatamente o que você quer. Bom, acho que os princípios aqui do Network Monitor, nós não estamos dentro de uma rede corporativa, onde seria mais fácil a gente pegar alguma coisa de DHCP, Kerberos, mas basta assim, ficou uma boa introdução sobre o que a gente pode fazer, né, os tipos de tráfego, como ele separa. Agora vale explorar para a gente conseguir utilizar nas nossas aulas. A ferramenta é muito poderosa. Fica aí o aviso em relação ao modo promíscuo, né? A gente não pode se sentir seguro em relação ao que nós fazemos, porque vemos que tem uma facilidade muito grande das ferramentas de buscar dados em modos promíscuos. A gente aqui, esse outro tráfego que está pegando aqui é o tráfego da minha outra máquina, certo? Então, assim, você vê que é possível pegar um tráfego aqui e fica sempre aquele alerta, não criptografar
todo o tráfego que nós podemos passar. Então, dentro de uma aula, acho que seria importante fazer uma conexão FTP, fazer uma conexão POP3, fazer uma conexão SMTP, mostrar para os alunos como que o tráfego passa em branco, como que eles estão expostos a que outra pessoa possa buscar. Porque quando se fala assim, alguém pode estar monitorando sua rede, a gente pensa já naquele cara, o super cracker, com um equipamento todo desenhado para isso, poderoso, mas qualquer computador pode se colocar em modo promíscuo com uma ferramenta simples como essa da Microsoft. E como nós sabemos que o outro lado está muito bem orientado em relação a isso, vale a pena orientar os nossos alunos em relação a todos os riscos envolvidos nisso. Agradeço mais uma vez a participação de todos, espero tê-los em outros vídeos. Obrigado.